Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A brisa suave da manhã atravessava as cortinas leves do apartamento recém-decorado, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Júlia sentiu o calor suave do sol em sua pele enquanto se espreguiçava na cama, seu corpo ainda se ajustando ao ritmo de uma nova rotina. Ao seu lado, Renato dormia tranquilamente, seu rosto relaxado e sereno, refletindo a paz que parecia inundar aquele novo capítulo de suas vidas. Eles tinham se casado há poucos meses, e a vida de casados começava a tomar forma, com todas as nuances de felicidade e descobertas que o início de uma vida a dois trazia. Júlia se levantou silenciosamente, tentando não acordar Renato, e foi até a cozinha preparar o café da manhã. A cada passo que dava pelo apartamento, sentia uma mistura de alegria e orgulho. Afinal, aquele espaço não era apenas uma casa, era o símbolo de tudo que tinham construído juntos, uma tela em branco onde poderiam pintar a vida que sempre sonharam. A mesa estava posta com carinho, suco de laranja fresco, torradas quentes, ovos mexidos exatamente como Renato gostava. Enquanto agitava as flores no vaso, Júlia refletia sobre como sua vida mudara desde que conhecera Renato. Eles se conheceram em uma festa de amigos em comum, onde a música alta e as risadas ecoavam pela noite. Renato chamou sua atenção de imediato, não só por sua aparência atraente, mas pela forma como parecia tão à vontade, como se o mundo fosse feito para ele. Quando finalmente começaram a conversar, Júlia se surpreendeu ao descobrir que ele não era apenas carismático, mas também gentil e atencioso. Eles riram e conversaram até altas horas, e ao final da noite, ela sabia que algo especial tinha começado ali. O relacionamento floresceu rapidamente. O charme de Renato a cativou, e logo estavam inseparáveis. Ela fazia-se sentir amada e segura, e com ele, Júlia viu um futuro brilhante. Não demorou muito para que o namoro se transformasse em um noivado, e logo após, em um casamento que parecia um conto de fadas moderno. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, o casamento dos sonhos, a lua de mel inesquecível, e agora, a vida no novo apartamento, onde cada detalhe havia sido escolhido a dedo pelos dois. Porém, em meio a toda essa felicidade, havia uma sombra que Júlia não conseguia ignorar completamente: Raquel, a mãe de Renato. Desde o primeiro encontro, Júlia sentiu a distância fria que Raquel mantinha, a forma como seus olhos avaliavam, sempre buscando algo a criticar. Raquel era uma mulher de poucas palavras, mas seus gestos e olhares falavam por si. Cada comentário, embora sutil, carregava um peso que Júlia não conseguia ignorar. No entanto, por amor a Renato, ela decidiu se esforçar ao máximo para agradar a sogra. Raquel era uma figura imponente, que parecia carregar consigo o peso de uma vida cheia de altos e baixos. Seu rosto marcado pelo tempo ainda conservava uma beleza austera, mas seus olhos revelavam uma mente afiada e uma vontade férrea. Desde o início, Raquel fez questão de deixar claro que ninguém seria suficientemente bom para seu filho, uma crença que Júlia sentia em cada uma de suas interações. Não que Raquel fosse abertamente hostil, era tudo muito mais sutil. Um comentário sobre a decoração da casa aqui, uma crítica sobre a comida ali, sempre algo pequeno, mas suficiente para plantar uma semente de insegurança no coração de Júlia. A primeira visita de Raquel ao novo apartamento foi tensa. Júlia havia passado horas arrumando cada detalhe, certificando-se de que tudo estivesse perfeito. Porém, ao chegar, Raquel apenas lançou um olhar rápido ao redor e disse: "Bem, é pequeno, mas acho que vocês conseguiram viver aqui." Foi um golpe sutil, mas direto, que deixou Júlia com um nó na garganta. Desde então, as visitas de Raquel tornaram-se um teste constante para Júlia, que se via tentando desesperadamente agradar uma mulher que parecia ter decidido desde o início que ela não era boa o suficiente para Renato. Mesmo com as tensões em torno de Raquel, Júlia e Renato ainda estavam no período de lua de mel de seu casamento. Eles iam juntos, faziam planos para o futuro e desfrutavam da companhia um do outro em cada momento que podiam. Para Júlia, o amor de Renato era um bálsamo para qualquer ferida que as interações com Raquel causavam. Ela se segurava na esperança de que, com o tempo, sua sogra poderia vê-la pelo que realmente era, uma mulher que amava profundamente seu filho e queria apenas o melhor para ele.
Naquela manhã, enquanto preparava o café da manhã, Júlia se pegou pensando em como lidar com a próxima visita de Raquel, que estava agendada para o fim de semana. Ela queria tanto que aquilo desse certo, que a relação com a sogra melhorasse, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo precisava mudar. Era como se houvesse uma guerra silenciosa sendo travada, onde cada movimento era cuidadosamente planejado, mas Júlia não sabia quanto tempo mais poderia continuar tentando sem se perder no processo. Assim que Renato apareceu na cozinha, com um sorriso preguiçoso no rosto, Júlia deixou suas preocupações de lado. Ela beijou na testa e agradeceu pelo café, sem perceber a turbulência interna que Júlia escondia por trás de um sorriso. Juntos, sentaram-se à mesa para aproveitar a refeição, enquanto o mundo lá fora começava a despertar. Por mais que os desafios com Raquel fossem reais e presentes, Júlia estava determinada a lutar pelo amor que compartilhava com Renato, e naquele momento, isso era tudo o que importava. Certa tarde, após Raquel ter saído depois de mais uma visita indesejada, Júlia sentou-se à mesa da cozinha com Renato. Seu coração estava pesado, e ela sabia que não poderia continuar ignorando o impacto que Raquel estava causando em sua vida e em seu casamento. Renato, precisamos conversar, ela começou, sua voz soando mais firme do que esperava. Renato olhou para ela, um pouco surpreso com o tom sério em sua voz. Claro, amor. O que houve? Júlia hesitou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. É sobre sua mãe. Eu sei que ela é importante para você, mas as visitas constantes e as críticas estão começando a me afetar. Sinto que nunca faço nada certo aos olhos dela. Renato franziu a testa, claramente desconfortável com o que estava ouvindo. Eu sei que minha mãe pode ser um pouco exigente, mas ela só quer o melhor para nós. Júlia respirou fundo, tentando manter a calma. Eu entendo isso, Renato. Mas o problema é que eu sinto que ela não me aceita. Parece que nada do que eu faço é suficiente, e isso está começando a criar uma barreira entre nós. Esta é a nossa casa, nosso espaço, e precisamos que ela entenda e respeite isso. Renato ficou em silêncio, claramente dividido entre o amor por sua mãe e o desejo de proteger sua esposa. Ele sabia que Júlia estava certa, mas confrontar Raquel era algo que ele evitara durante toda a vida. Sua mãe sempre foi uma figura dominante, e ele crescera acostumado a aceitar suas críticas como um fato da vida. Mas agora, com Júlia, ele percebeu que as coisas precisavam mudar. Eu não quero que você se sinta assim, querida. Ele disse finalmente, com uma expressão de preocupação no rosto. Vou conversar com ela. Vou pedir que ela dê um tempo nas visitas e que seja mais cuidadosa com o que diz. Júlia sentiu um alívio, mas ao mesmo tempo uma ponta de medo. Ela sabia que essa conversa não seria fácil para Renato. Obrigada, Renato. Sei que isso não é fácil para você, mas precisamos proteger nosso casamento. Nos dias que se seguiram, Renato lutou com a decisão de enfrentar sua mãe. As lembranças de sua infância voltaram à tona, lembranças de uma mãe que sempre foi crítica, mas que também o amava profundamente. Contudo, ele sabia que agora, como marido, sua prioridade era Júlia. Ele não podia permitir que a relação entre elas prejudicasse o casamento que estavam construindo juntos. Finalmente, em uma tarde ensolarada, Renato decidiu visitar Raquel em sua casa. O caminho até lá foi silencioso, com seus pensamentos correndo em círculos. Quando chegou, Raquel o recebeu com um sorriso caloroso, como sempre. Eles se sentaram na sala de estar, e após alguns minutos de conversa trivial, Renato soube que era o momento de falar o que vinha lhe perturbando. Mãe, precisamos conversar sobre algo sério, ele começou, seu tom mais firme do que ele esperava. Raquel levantou as sobrancelhas, claramente surpresa. O que, querido? Renato hesitou por um segundo antes de continuar. A respeito das visitas e as coisas que você tem dito para Júlia, eu sei que você tem boas intenções, mas ela está se sentindo muito pressionada. Precisamos de um pouco de espaço, e acho que seria melhor se as visitas fossem menos frequentes. Raquel ficou em silêncio, sua expressão passando de surpresa para algo mais duro. Então, é isso?
Ela respondeu finalmente, sua voz cheia de desdém. Ela quer me afastar de você, é isso? Não é isso, mãe, Renato tentou explicar, mas Raquel já estava levantando a voz, cheia de ressentimento. Eu sabia que isso ia acontecer. Essas mulheres sempre querem afastar os filhos das mães. E agora você está me proibindo de ver meu próprio filho. A discussão ficou mais intensa, com Raquel se recusando a aceitar as palavras de Renato. Ela o acusou de ser manipulado por Júlia, de escolher uma esposa em vez de sua mãe. Renato tentou, em vão, acalmá-la e fazê-la entender que tudo o que ele queria era manter a paz em sua casa. Mas Raquel estava ferida e se sentia traída. Após um longo e doloroso confronto, Renato saiu da casa de sua mãe com o coração pesado, sabendo que havia criado uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Quando ele voltou para casa, Júlia o esperava ansiosa. Ao ver a expressão abatida de Renato, ela soube que a conversa não havia sido fácil. Ele contou tudo a ela, enquanto Júlia se sentia aliviada por Renato ter tomado uma posição. Também sentia a dor que isso causara nele. Os meses que se seguiram foram silenciosos. Raquel parou de visitar o casal e nem sequer ligava mais. Renato estava triste, mas Júlia tentou compensar, fazendo de tudo para que ele não se arrependesse da escolha que fez. Apesar do alívio imediato, Júlia não podia ignorar a sensação de que algo ainda estava por vir. Afinal, ela sabia que Raquel não era do tipo que desistia facilmente. O som do telefone ecoou pela casa silenciosa, interrompendo a tranquila tarde que Júlia passava sozinha no apartamento. Ela estava absorta em um livro, tentando aproveitar um raro momento de paz, quando o toque insistente do aparelho a fez sobressaltar. Com um leve suspiro, levantou-se do sofá e caminhou em direção ao telefone, já imaginando que poderia ser alguma chamada rotineira. No entanto, a voz do outro lado da linha, carregada de urgência, dissipou qualquer traço de serenidade. Senhora Júlia? A voz feminina do outro lado estava tensa. Aqui é do hospital. Sua sogra, Raquel, sofreu uma queda. Estamos fazendo o possível, mas é importante que venham quanto antes. Júlia sentiu um frio percorrer sua espinha. Raquel havia caído. A notícia foi tão repentina que levou alguns segundos para processá-la. Com o coração acelerado, ela rapidamente ligou para Renato, que estava no trabalho, e ambos correram para o hospital. No caminho, o silêncio no carro era pesado. Renato, com os olhos fixos na estrada, não pronunciava uma palavra, mas Júlia podia sentir a tensão no ar, um misto de preocupação e angústia. Ao chegarem ao hospital, foram recebidos por um médico de expressão grave. Raquel estava consciente, mas os exames revelaram que a queda havia causado uma grave lesão na coluna, deixando-a paralisada da cintura para baixo. O prognóstico era incerto. O médico explicou que, devido à idade avançada e à gravidade da lesão, não havia como prever quando ou se Raquel voltaria a andar. A notícia caiu como uma bomba sobre os ombros de Renato, que se viu dividido entre a culpa e o dever filial. Enquanto Renato conversava com o médico, Júlia foi até o quarto onde Raquel estava internada. A visão da idosa deitada na cama, com os olhos fechados e a pele pálida contra os lençóis brancos, mexeu com ela. Por mais que tivesse suas diferenças com Raquel, nunca desejara vê-la em uma situação assim. Quando Raquel abriu os olhos e encontrou o olhar de Júlia, houve um momento de silêncio pesado entre as duas. Raquel, antes tão imponente e crítica, agora parecia uma sombra de si mesma, fragilizada e vulnerável. Júlia, a voz de Raquel saiu em um sussurro, carregada de uma tristeza inesperada. Eu sinto tanto. Júlia não soube o que responder. As palavras de Raquel pareciam sinceras, mas algo dentro dela hesitava em aceitar aquele pedido de desculpas. Talvez fosse o peso de todas as críticas passadas, ou talvez fosse o instinto que lhe dizia que algo ali não se encaixava. Ainda assim, ela sentiu silenciosamente, sem conseguir encontrar as palavras adequadas. Renata entrou no quarto logo depois, aproximando-se da mãe com um olhar de dor. Ele segurou a mão dela, e Raquel observou com olhos marejados. A cena era carregada de uma emoção crua, e Júlia sentiu um aperto no peito ao testemunhar aquele momento.
Mas, enquanto observava a interação entre mãe e filho, não pôde deixar de notar um leve brilho no olhar de Raquel, algo que ela não conseguia definir. Seria manipulação? Culpas e arrependimentos sinceros? Júlia não sabia ao certo, mas a dúvida plantou-se firmemente em sua mente. Quando o médico sugeriu que Raquel fosse levada para casa sob os cuidados do casal, Júlia sentiu um nó na garganta. A ideia de ter a sogra morando sob o mesmo teto novamente, especialmente agora que estava em uma situação tão delicada, a enchia de apreensão. Contudo, Renato estava decidido a cuidar da mãe, acreditando que era sua obrigação, especialmente após o distanciamento dos últimos meses. Júlia, sem coragem de contrariar o marido em um momento tão sensível, concordou, embora com o coração pesado. Nos dias que se seguiram, a presença de Raquel trouxe uma nova dinâmica à casa. O apartamento, antes um refúgio de tranquilidade para Júlia e Renato, agora estava imerso em uma atmosfera de tensão constante. Raquel, em sua cadeira de rodas, era uma presença quase espectral, sempre ali, sempre observando. Renato fazia o possível para acomodá-la, ajustando a rotina do casal para atender às necessidades da mãe, mas Júlia começava a sentir o peso daquela nova responsabilidade. As noites, que antes eram de descanso, tornaram-se momentos de preocupação. Júlia frequentemente se pegava acordada na cama, ouvindo sons suaves vindos do quarto de Raquel, imaginando se ela realmente estava dormindo ou tramando algo. Durante o dia, as suspeitas de Júlia só aumentavam. Havia algo em Raquel que não parecia certo, algo que lhe escapava, mas que estava ali, nas entrelinhas dos pequenos gestos e olhares. Então, começaram os incidentes. A casa, que Júlia sempre mantinha organizada, começou a ficar estranhamente desarrumada. Louças quebradas apareciam na pia, roupas espalhadas pelo chão, e até mesmo pequenos objetos que pareciam desaparecer misteriosamente. Quando Júlia questionava Renato sobre isso, ele apenas dizia que era o estresse da situação, mas Júlia sabia que havia mais do que simples desordem. Com o passar dos dias, a sensação de que Raquel estava manipulando a situação para causar desentendimentos entre ela e Renato só aumentava. Embora Renato estivesse cegamente dedicado aos cuidados da mãe, Júlia começou a perceber que algo precisava ser feito. A intuição lhe dizia que Raquel não era tão frágil quanto aparentava, e ela estava determinada a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Júlia não conseguia ignorar o que seus olhos viam e o que seu instinto lhe dizia. No início, Júlia se esforçava para acreditar que a desorganização crescente em sua casa era resultado do caos natural que vem com a adaptação de uma nova pessoa, ainda mais uma pessoa em uma cadeira de rodas. Mas a bagunça tinha um padrão. Objetos importantes, como as chaves do carro ou seu celular, pareciam desaparecer misteriosamente, apenas para serem encontrados em lugares absurdos, como no fundo do cesto de roupas sujas ou dentro do forno. Além disso, a limpeza cuidadosa que Júlia fazia todos os dias parecia ser desfeita em questão de horas. Manchas de café surgiam nos tapetes, e as cortinas sempre tinham algum rasgo ou sujeira que Júlia tinha certeza de não ter deixado lá. A gota d'água foi um dia, quando Júlia encontrou a foto do casamento dela e de Renato, que ficava na sala, virada de cabeça para baixo, com o vidro trincado. O coração de Júlia acelerou, uma mistura de raiva e medo dominando seus pensamentos. Ela sabia que Raquel estava por trás disso, mas sem provas, qualquer acusação seria apenas mais uma faísca na já tensa relação com sua sogra. Renato, sempre pronto para defender a mãe, poderia interpretar qualquer queixa como paranoia ou, pior ainda, como uma falta de compaixão para com uma mulher idosa e supostamente indefesa. Júlia começou a observar Raquel com mais atenção. Havia algo de errado naquela situação. Como uma mulher que se queixava de tantas dores e limitações físicas conseguia causar tanto caos? Mais inquietante ainda era a expressão que às vezes via no rosto de Raquel quando ela pensava que ninguém estava olhando, um sorriso quase imperceptível, um brilho malicioso nos olhos. Era uma expressão que Júlia não conseguia conciliar com a imagem de uma mulher frágil e acamada. As noites de insônia se tornaram mais frequentes, com Júlia revirando na cama ao lado de Renato, pensando em como poderia descobrir a verdade. Ela sabia que tinha que agir, mas qualquer vacilo poderia custar não só a paz de sua casa,
mas talvez até seu casamento. A ideia de uma câmera escondida surgiu em uma dessas noites insones, uma ideia tão ousada quanto desesperada. Julia sabia que era arriscado, mas era a única forma de obter provas concretas. No dia seguinte, com Renato no trabalho e Raquel ocupada com suas habituais reclamações na sala, Julia aproveitou para instalar discretamente uma câmera no canto da sala de estar, estrategicamente posicionada para capturar todos os movimentos. A câmera era pequena, quase imperceptível, e Julia tomou cuidado para disfarçá-la entre alguns objetos decorativos. Feito isso, ela se afastou, tentando manter a calma enquanto seu coração batia forte. Agora, tudo o que ela precisava fazer era esperar. No fim de semana, Julia sugeriu a Renato que eles saíssem para um passeio, algo que fazia tempo que não faziam devido às circunstâncias. Renato, feliz pela oportunidade de passar algum tempo a sós com a esposa, concordou imediatamente. Raquel, no entanto, não pareceu nem um pouco satisfeita com a ideia de ficar sozinha. Ela insistiu que não poderia cuidar de si mesma, que poderia precisar de algo, mas Julia, com um sorriso educado, garantiu que tudo estava arrumado e que não demorariam. Enquanto fechavam a porta, Julia lançou um último olhar para Raquel, que estava sentada em sua cadeira de rodas, com uma expressão de aborrecimento estampada no rosto. Julia forçou um sorriso, mas por dentro estava ansiosa pelo que a câmera poderia revelar. Horas depois, quando retornaram, a casa estava em silêncio. Raquel estava na sala, do jeito que a tinham deixado. Ela lançou um olhar furtivo para o casal, sem dizer muito. Julia, tentando esconder seu nervosismo, foi direto ao quarto, sob o pretexto de trocar de roupa. Trancada no quarto, ela pegou o laptop e conectou a câmera. Suas mãos tremiam enquanto acessava a gravação. O que viu a deixou boquiaberta. Assim que eles saíram, Raquel esperou alguns minutos antes de se levantar da cadeira de rodas, com movimentos fluidos e sem qualquer sinal de dor ou dificuldade. Ela andou pela sala, esticou os braços como se espreguiçando, e então começou seu pequeno ritual de sabotagem. Julia assistiu, horrorizada, enquanto Raquel deliberadamente sujava o chão, arrastava móveis e até mesmo bagunçava papéis importantes que estavam sobre a mesa. Em seguida, ela se sentou novamente na cadeira de rodas, assumindo a expressão de uma mulher frágil e indefesa, como se nada tivesse acontecido. Julia parou o vídeo e se recostou na cadeira, tentando processar o que havia acabado de ver. As mãos suavam e o coração parecia martelar em seus ouvidos. Não havia dúvida agora. Raquel estava fingindo, manipulando e tentando destruir seu casamento. Mas o que fazer com essa informação? Julia sabia que precisava confrontar Raquel, mas teria que planejar cuidadosamente seus próximos passos. Ela desligou o laptop e respirou fundo. A verdade havia sido revelada, e agora, ela e Renato precisariam decidir como lidar com isso. Mas uma coisa era certa, Julia não permitiria que Raquel continuasse a manipular suas vidas. A batalha estava apenas começando, mas Julia estava mais determinada do que nunca a vencer. Julia esperou até a noite para colocar seu plano em ação. Quando Raquel foi dormir, Julia chamou seu marido e trancou a porta do quarto, garantindo que a sogra não intervisse. Seu coração batia acelerado enquanto conectava o dispositivo ao laptop, e logo, as imagens começaram a carregar na tela. Renato, curioso com a expressão séria de Julia, se aproximou. Renato, paralisado ao lado de Julia, finalmente encontrou sua voz. Ela fez tudo isso para nos separar. Ele murmurou, incrédulo. Julia desligou o vídeo e Renato ficou ali, em silêncio, absorvendo o que acabavam de testemunhar. A mãe, que parecia frágil e dependente, havia manipulado toda a situação para criar discórdia entre o casal. A sensação de traição queimava no peito de ambos, mas enquanto Julia sentia raiva e uma estranha satisfação por ter desmascarado Raquel, Renato era tomado por uma profunda decepção. Eles não podiam mais viver sob a sombra das manipulações de Raquel. A verdade estava exposta, e agora eles precisavam enfrentar as consequências dessa revelação, juntos. No dia seguinte, o silêncio na sala era palpável, pesado como uma tempestade prestes a romper.
Júlia e Renato estavam sentados no sofá, as gravações ainda frescas em suas mentes. Enquanto Raquel os observava da cadeira de rodas, seus olhos frios e calculistas, mas com uma pitada de apreensão que ela não conseguia disfarçar. Júlia, com o coração acelerado, segurava a mão de Renato, sentindo a tensão e a raiva contida nele. Renato se levantou, sua voz firme, mas carregada de uma dor que ele nunca imaginara sentir em relação à própria mãe. Mãe, nós sabemos a verdade. Vimos as gravações. Raquel, percebendo que o confronto inevitável havia chegado, tentou se manter no controle, mas um leve tremor em suas mãos atraiu. Gravações? Do que vocês estão falando, Renato? Eu sou sua mãe, sempre quis o melhor para você. Querer o melhor para mim? Renato quase riu, mas era uma risada amarga, cheia de desilusão. Nós vimos você, mãe. Levantando da cadeira de rodas, andando pela casa como se nada tivesse acontecido. Você me enganou, enganou a todos. O que você esperava conseguir com isso? Raquel sabia que negar seria inútil. Havia sido pega em sua própria armadilha. Respirou fundo, tentando recuperar sua compostura. Eu fiz isso por você, Renato. Você não vê? Ela não é boa o suficiente para você? Eu precisava fazer você perceber isso, e se essa era a única forma, então eu ousei. Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta, mas se manteve firme. Então, para proteger seu filho, você decidiu destruir nosso casamento? Fazer com que ele duvidasse de mim, sujar nossa casa, criar um ambiente insuportável. Tudo isso para manter o controle sobre ele? Isso não é amor, Raquel. Isso é pura manipulação. Raquel finalmente abandonou a fachada de vítima. Seus olhos se estreitaram e sua voz tornou-se fria como gelo. Você tirou meu filho de mim, Júlia? Ele era tudo que eu tinha. Você acha que eu vou simplesmente aceitar isso e deixar você ficar com ele? Renato estava atordoado, cada palavra de sua mãe cortando profundamente. Ele havia ignorado tantos sinais, cegado pelo amor e pela confiança que sempre teve nela. Mas agora, ao ouvir suas palavras, algo dentro dele quebrou. Mãe, eu sou um homem adulto. Eu me apaixonei por Júlia, escolhi me casar com ela. E você, ao invés de aceitar e apoiar, preferiu sabotar nossa felicidade. E isso é imperdoável. Raquel tentou se levantar da cadeira, mas sua fraqueza agora era real. A força que fingira possuir parecia ter evaporado. Ela olhou para Renato, desesperada, mas ele se afastou, uma expressão de dor e tristeza em seu rosto. Você tem que ir embora, mãe. Não há mais espaço para você em nossas vidas, se tudo o que consegue fazer é causar dor. O choque e a fúria nos olhos de Raquel eram inegáveis, mas ela sabia que havia perdido. Não restava mais nada a dizer, nenhuma justificativa que pudesse redimir seus atos. Ela se deixou cair de volta na cadeira, derrotada. Então é assim que acaba? Você me expulsa, seu próprio sangue? Renato hesitou, sua voz falhando por um momento, mas ele sabia que essa era a única saída. Eu não estou te expulsando, mãe. Você se expulsou quando decidiu manipular nossa vida dessa forma. Eu te amo, mas não posso continuar permitindo que você nos machuque. Júlia se aproximou de Renato, sua mão reconfortando-o enquanto ele lutava contra as lágrimas que ameaçavam cair. Nós estamos fazendo isso pelo nosso futuro, Renato. Um futuro que deve ser construído com confiança, não com mentiras. Raquel, sem outra escolha, abaixou a cabeça, finalmente derrotada por suas próprias ações. Ela sabia que precisava ir, mas o orgulho ferido a impediu de pedir desculpas, de reconhecer o mal que havia causado. Em vez disso, em um último ato de resistência, ela se virou para a janela, se recusando a olhar para o filho e a nora, enquanto a decisão final era tomada. Renato, com o coração pesado, deu o primeiro passo para sair da sala. Vamos cuidar de tudo, mãe. Mas, por agora, você precisa sair da nossa casa. Enquanto Júlia e Renato deixavam a sala, o som abafado da porta se fechando ecoou pela casa, marcando o fim de um ciclo de mentiras e manipulações.
Raquel ficou sozinha, o vazio ao seu redor espelhando o que agora sentia dentro de si. Júlia e Renato, por outro lado, sentiam a primeira brisa de alívio, embora o caminho para a cura ainda fosse longo e incerto. A decisão estava tomada, e com isso, um novo capítulo em suas vidas começava a se escrever. A manhã seguinte à saída de Raquel trouxe um brilho renovador para o apartamento. O sol filtrava-se pelas cortinas, lançando raios dourados sobre as paredes agora limpas e organizadas. Júlia, ainda um pouco atordoada, estava na cozinha preparando o café da manhã. Renato observava de um canto, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. A sensação de que estavam em um ponto de virada era palpável, e o desejo de seguir em frente estava mais forte do que nunca. "Você está bem, querida?" Renato perguntou, a voz carregada de uma preocupação genuína. Júlia se virou, oferecendo-lhe um sorriso cansado, mas sincero. "Estou, sim. Só ainda processando tudo o que aconteceu. Às vezes, parece que foi um pesadelo." Renato aproximou-se e a envolveu em um abraço, um gesto de conforto que parecia restaurar a conexão entre eles. "Eu sei. E sinto muito por não ter enxergado antes o que estava acontecendo. Raquel foi uma sombra sobre nós, e eu não percebi o quanto isso estava nos afetando." Júlia suspirou, afundando um pouco mais no abraço. "Eu também sinto. Mas é preciso seguir em frente. Precisamos focar em nós mesmos agora." O café da manhã foi silencioso, com ambos imersos em pensamentos profundos. A conversa sobre o futuro logo tomou lugar das palavras não ditas. Eles discutiram suas expectativas, os planos que haviam deixado em segundo plano por causa da interferência de Raquel. Renato mencionou a ideia de finalmente começar a planejar uma viagem que haviam adiado várias vezes. "Sempre quisemos ir para aquele lugar na serra, lembra?" disse Renato, puxando um álbum de fotos da estante. "Acho que agora é o momento perfeito para fazermos isso." Júlia olhou para ele com um brilho nos olhos. "Sim, seria maravilhoso. Mas, mais do que isso, precisamos lembrar o que aprendemos com toda essa situação. A confiança e a comunicação entre nós foram o que nos manteve fortes." À medida que os dias passaram, a rotina deles começou a se estabilizar. Júlia voltou ao trabalho com um novo vigor e Renato mergulhou em projetos que havia deixado de lado. O apartamento, agora livre do peso da presença de Raquel, tornou-se um espaço de renovação e intimidade. Eles aproveitaram cada oportunidade para redescobrir um ao outro, para relembrar o que era importante e redescobrir a alegria simples de estar juntos sem a sombra constante de uma influência negativa. Uma tarde, enquanto organizavam fotos antigas, Júlia encontrou uma foto de quando se conheceram, ainda cheios de sonhos e esperanças. O sorriso de Renato na foto fez seu coração acelerar. Ela segurou a imagem e se virou para ele. "Olha isso, Renato. Nós éramos tão jovens e cheios de sonhos. Às vezes, é fácil se perder na correria do dia a dia e esquecer por que começamos essa jornada juntos." Renato sorriu, tirando a foto de suas mãos. "Lembro-me bem desse dia. Tudo parecia tão simples e promissor. E agora, mesmo com os desafios, ainda sinto que temos muito por vir." O tempo passou, e Júlia e Renato continuaram a reconstruir sua vida com um novo senso de propósito. Eles investiram em atividades que antes haviam deixado de lado, como acampar e explorar a cidade. Passaram a valorizar mais os momentos juntos, encontrando conforto na companhia um do outro e na certeza de que enfrentaram uma grande adversidade e saíram mais fortes. Júlia refletia frequentemente as lições que aprenderam. A manipulação e o controle de Raquel haviam sido difíceis de enfrentar, mas também haviam trazido à tona uma nova compreensão sobre a importância da integridade e da confiança em um relacionamento. Ela sabia que, mesmo com a dor do passado, o futuro estava repleto de possibilidades. Em uma noite tranquila, enquanto conversavam na varanda sob as estrelas, Renato tomou a mão de Júlia e a olhou com um olhar sério, mas amoroso. "Júlia, o que aconteceu com minha mãe foi horrível, mas eu também vejo o quanto isso nos fortaleceu. Obrigado por ter sido tão forte por lutar por nós." Júlia apertou a mão dele com carinho.
E eu agradeço a você por ter finalmente visto a verdade e por estarmos juntos nesse processo. O amor e a confiança que temos são o que realmente importa. O silêncio envolveu-os, mas era um silêncio confortável, cheio de promessas de um futuro melhor. O passado era uma sombra que agora fazia parte da história deles, mas o presente estava luminoso com novas possibilidades. Júlia e Renato estavam prontos para abraçar o futuro, mais unidos e mais resilientes do que nunca, com a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer desafio. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!